Nós percebemos aqui, se você procurar saber o que significa juízes, que época era essa, o que era um juiz. O juiz aqui era como se fosse um rei ou sacerdote na época. O povo de Israel agora aqui tinha ocupado a terra, já tinha passado todo aquele processo do Mar Vermelho, depois Moisés morre, e aí Josué fica no lugar de Moisés, o povo entra na terra, passaram-se 40 anos, todo mundo agora conquistou a terra. E daí, o que fazer agora na terra e com a terra? O que fazer na terra e com a terra? Não é? E quando chegarmos no céu, o que fazer no céu? O que nós vamos fazer no céu, hein, gente? Nós estamos aqui lutando como o povo de Israel, atravessando lutas e problemas, atravessou o Mar Vermelho, o Jordão, e aí chegou na terra prometida. Passaram-se os anos, esse povo foi se acomodando, aqui e acolá, foram descuidando, foram deixando Deus. Resultado, o inimigo veio, os inimigos das outras nações, e começaram a acabar com as plantações, tapar as cisternas, colocar pedra onde tinha água, roubando os animais, roubando tudo quanto eles possuíam de plantações e animais, e veio pragas, doentes, pestes, mas porque o povo de Deus tinha deixado Deus. Esqueceu de todo aquele de Deus que cuidou deles durante 40 anos, esqueceram-se do Deus que abriu o Mar Vermelho, esqueceram-se do Deus que derrubou as muralhas de Jericó, esqueceram-se do Deus que abriu o Jordão, enfim, de Moisés, eles esqueceram. E Deus, para reativar, renovar, despertar, Ele levanta homens e mulheres chamados juízes, que era tipo um profeta, para ser a voz de Deus, para despertar, ajudar aquelas pessoas voltarem-se outra vez para Deus e continuar ali buscando a Deus. Porque a intenção de Deus não era só dar a terra, fazer com que eles fossem prósperos, com plantações e agricultura e animais. Mas Deus, a intenção de Deus, o propósito de Deus é que eles fossem prósperos no coração e na alma. A igreja hoje é o símbolo dos juízes, de Sansão. A igreja, eu e você na terra, os casais, os adultos para os adultos, também para os jovens para os jovens na escola, na faculdade. Você é o exemplo de Deus, você é o representante de Deus. Os adultos para os adultos, também pode ser para os jovens para os jovens também pode ser para os adultos, exemplos, modelos, representando Deus lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, amém? Então a crise se instalou, a crise se espalhou. Nós vivemos numa época de crise, numa época de problemas terríveis na humanidade, no nosso país, na nossa família. E Deus precisa de seus representantes em cada lugar desse. E aqui nós vamos ter uma meditação nesta noite sobre alguém consagrado a Deus. Diga comigo, consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Olhe para o seu irmão e pergunta assim: você é consagrado ao Senhor? Amém? Pergunta para ele assim: você já consagrou-se ao Senhor? Você? Pergunta para mim, meu irmão. Agora olha aqui, gente, olha aqui para mim. Você já consagrou-se ao Senhor? Nós pegamos aqui uma história linda. Uma mulher que não dava luz durante muitos anos. Deus escolhe, assim como foi Maria, né, mãe de Jesus, assim como foi Sara, mulher de Abraão, assim como foi Isabel, mãe de João Batista. João Batista, a mãe dele não dava luz, a mãe de Jesus também. E Deus já começa a geração de um consagrado a ele com um milagre. Qual foi o primeiro milagre, Daniel? Hein, Fernando? Fazendo com que o ventre de uma mulher que não gerasse filho, gerasse um consagrado a Deus. E aí? Um ventre que não gerava. Como é que pode isso? Diga, o milagre vem de Deus. Nasce de Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: começa nele. Amém? Então o milagre começa de onde você não espera.
Você é o instrumento, o canal de Deus, de quem não dá nada, quem você não dá nada aí fora, que você pode falar, e a palavra de Deus entrar, assim como mudou o ventre da mulher, da mãe de Sansão, as pessoas que aí estão fora, que ninguém dá nada, que não gera nada, não produz, assim como era eu e você, alguém consagrado a Deus pode ser canal, instrumento, não é? E o anjo chega, olha o versículo 1, 2 e 3. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal. O que é tornar? O que significa tornar, moço? Voltar, o que mais? O que significa mais tornar? O que significa tornar? Voltar, regredir, recuar. Então eles voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí nós vemos o quê? O que a humanidade tem feito de Adão para cá, de Jesus para cá, nesses 2000 anos? A humanidade tem feito o que é mal aos olhos de... Assim como eu e você estávamos lá nas drogas, na bebida, na prostituição, no ódio, na mentira, batendo, apanhando. Eu vivia isso. Facada, tiro, não morri umas 3, 4 vezes, porque a gente só morre uma vez, né? E só nasce uma. Mas faca, tiro, não morri porque Deus teve misericórdia. Então, bebendo, achando aquilo. Então, muita gente está aí fazendo mal. E aí, Deus permite o quê? Que eles sejam levados pelos inimigos durante 40. Permite, entregou. Aliás, aqui entregou, quer dizer, permitiu que o inimigo invadisse, roubasse os animais, as plantações. E aí vem o quê? A fome, a dificuldade. Para acordar. Então, há coisas que estão acontecendo aí no mundo, que Deus está permitindo, às vezes com um cristão na igreja, aquele que não está orando mais, não está lendo a Bíblia, não está tendo prazer, Deus permite às vezes uma situação apertada que é para ele volte a buscar Ele, e orar, falar com Deus, não aquela oração da boca para fora, não ler a Bíblia só porque o pastor está orando, pedindo, ou porque o pai está pedindo, mas ir à igreja, orar com prazer, ler a Bíblia com prazer e amor, não é assim? Quando fala, gente, vamos ter uma feijoada, uma pizza, uma rodada de pizza, a turma não vai, um almoço, né? Um banquete para os casais, todo mundo põe a melhor roupa, se arruma e tal. Por que não quando vamos ler a Bíblia? Por que não quando vamos orar? Não é assim? Por que não? Eu lembro quando eu ia para o carnaval, para o forró, eu me arrumava cedo, já tomava umas 3, antes de chegar lá na porta do clube, a fila tinha uns 200, eu já tinha tomado já estava aceso, entendeu? Já estava pronto para pular, meu irmão. Então, assim, quando eu vim para Jesus, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou para a igreja e comecei a ler a Bíblia, comecei a ver esse sobrenatural aqui, ó. Isso aqui é o sobrenatural. Como que é sobrenatural? Onde está o sobrenatural? Anjo aparecendo. E aqui é o próprio Deus quando diz, eu sou. Eu sou. Anjo não podia declarar se eu sou, nem um anjo. Sabia até hoje? Não podia, presta atenção, não podia, e nem pode até hoje nenhum anjo declarar se eu sou, só Deus que tem essa prerrogativa. Nenhum anjo pode dizer eu sou, nenhum, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, só Deus. E o Deus apresenta para ele, eu sou. Então na verdade não era um anjo, era o próprio Deus, certo? Depois é que eles ficaram pensando, foi um anjo, parecia um anjo, era um homem de Deus, um anjo. Então há uma aparição, uma interferência sobrenatural. Quantas vezes eu e você estamos tristes, desanimados com um problema, e Deus manda um anjo, às vezes você não vê, mas como, pastor? Eu não vejo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, guarda, protege. Nós temos anjos mandados por Deus para nos proteger, para levar nossas orações. Amém? Então começa com o sobrenatural, consagrado ao Senhor. Repita comigo, consagrado ao Senhor. Então começa com o sobrenatural. E quando você começa a consagrar ao Senhor, consagrar significa santificar. Eu procuro buscar mais a Deus, eu vou determinar. Assim como eu estou assistindo televisão, vou diminuir mais, vendo outras coisas, eu vou ter tempo mais para Deus, vou tirar mais tempo para orar, ler mais a Bíblia, jejuar, vou ter tempo mais para Deus. O que é que eu estou fazendo? Me consagrando ao Senhor. Porque o Senhor vem aqui, toca no ventre da mãe de Sansão,
para que ela gere Sansão, já entra o que? O sobrenatural é Deus consagrando, separando aquela mulher para separar o jovem chamado Sansão. Olha aqui o versículo 2 e 3. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estava estéril e não tinha, olha só, do que não existe, do que não tem, Deus pode trazer a existência. Quando aquela viúva disse assim, o profeta perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. E ela colocou na mão do profeta e Deus multiplicou. Talvez nessa noite você esteja sem o pastor, eu estou aqui, ó, sem nada, sem forças, estou desanimado, estou aqui só o caco, só o pó. Nem o caco é só o pó. Mas coloque na mão de Deus, amém? Coloque diante de Deus. Ela não tinha filhos, não tinha nada, não gerava filhos. Agora olha o versículo 3, olha, aí começa. Diz aqui, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz começa o sobrenatural. 4, pois guarda-te de não beber vinhos e bebida forte, nem coisa imunda alguma. Aqui começa a consagração sobrenatural. Olha aqui para mim. Eu que vim das drogas, da bebida, como muitos de nós aqui, você não pode chegar na fábrica e diz que Paulo se envolvia, ele fazia-se, né? Estava ali com a família, amigos, mas ele não se drogava e ele não bebia. Então aqui é separar-se de filme pornográfico, de conversas de piadas imorais, palavrões, de beber. Eu lembro-me que há uns 10, 15 anos atrás, fui convidado para pregar numa igreja no Brasil. Pregar 2, 3 dias. Então eu que vim do mundo da bebida, dos vícios, olha aqui para mim, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso chegar no barzinho e ali toda hora estar no bar junto dos caras para dizer que eu sou crente e tal, e ficando ali sempre, não. Se eu não fui trabalhado, tratado ainda, eu posso ter uma recaída ali. Eu falo, não depois que você amadurece, não é? Mas depois que, enquanto você não tem uma estrutura, você vai ser tentado, uma hora você vai estar bebendo. Né? E eu vim desse mundo. E o grande alcoólatra, ele não começa bebendo uma grade de cerveja, 3 litros de uísque, 5 garrafas de pinga. Ele começa bebendo assim. O cara não começa fumando 3, 4 baseados. Ele começa com um trago de cigarro. É cigarro que ele começa. Ele não começa com baseado. Ele começa com um cigarro. Aí daí ele vai embora. Até o crack, depois o cachimbo lá que está matando o meio mundo. Não é mesmo? Cachimbo do cão, do capeta. Enfim, que é crack misturado com outras coisas. Então o que acontece, gente? Eu fui convidado, para minha tristeza. Olha aqui, gente, não se escandalize não. Jesus tinha quantos apóstolos? Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. E tinha um chamado Judas. Ele andou com Jesus 3 anos, comeu com Jesus, viu os mesmos milagres, mas ele não queria nada com Jesus. Ele não queria ir para o céu, não queria ir perdão de Jesus. Ele queria o tutu, dinheiro, money. E vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus valia para ele 30 moedas. Não era o céu que ele queria, não era o Salvador. E aí, aquele líder me chamou no lugar lá com a minha esposa, num bar, e pediu para o garçom trazer 3 cervejas. Eu falei assim, eu vou pregar hoje, amanhã. Eu vim do mundo dos vícios da bebida. Eu falei, não, meu amigo. Eu falei, calma aí, você está me estranhando. Não, eu falei, não, isso aí eu não bebo não. Eu tem muitos anos. Eu ralei para sair da bebida. Eu sofri, paguei um preço, jejum e oração, por causa dos vícios. Não, eu falei, não sou mais santo que você. Se você quiser beber, bebe. Eu falei, garçom, traga refrigerante para mim. Eu quero, se possível, põe a latinha aqui de coca vermelho para todo mundo ver. Já pensou, é um pastor, alguém passando ali, junto com ele. Então, quer dizer, começa. E existe outro. Então, Judas andou com Jesus. Agora, pode ser que esse pastor mudou, melhorou, né? Deus ajude. Não é? Então, não é fácil sair dos vícios, irmãos. Não é fácil. Então, veja bem, consagrada ao Senhor, o que o anjo disse para ela? Guarda de beber vinho, bebida forte, não coma coisa imunda. Então, aquilo que você vê na internet, na televisão,
filme pornográfico, coisa imoral, briga, conversa, fofoca, em novelas, em outras coisas, no seu trabalho, piadas imorais. Não é que você vai brigar com as pessoas, não, se afasta. Você está se consagrando ao Senhor, né? Coisa, roubo, troca disso, daquilo, ó. Você está se separando para o Senhor. Quando vier pensamento ruim na mente, ó, clama o sangue de Jesus. O que é que você vai estar fazendo? Você vai estar consagrando. Aí ele disse aqui, aguarda-te de não beber. Disse para quem? Para a mãe. Porque a mãe ia gerar um filho que seria consagrado ao Senhor. Olha o versículo 5 e 6. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus ou consagrado ao Senhor, desde o ventre da sua, e ele começará a livrar Israel do poder dos filhos. Então esse povo que ficou 40 anos preso, ia ser livre por esse garoto. Aqui Deus tinha um projeto, aqui Deus tinha um plano, e diz aqui, consagrado ao Senhor. O que é nazireu? Não é de nariz, tá? O que significa nazireu? Significa consagrado ao Senhor. Quando passava a navalha, era uma aliança. Ei, um pacto. Então, não é que você tem que consagrar, você vai ser obrigado a raspar a cabeça. Mas ali era um sinal daquele moço. O segredo de uma unção de Deus. Diga comigo, o segredo, olha aqui para mim, de uma unção de Deus. De uma unção de Deus. Então, você que tem um ministério, um chamado por Deus, ou você que vai dedicar-se ao Senhor, você tem que estar preparado para ouvir crítica, porque você não vai assistir coisas imorais na televisão, piada, na internet. Você tem que se separar, deixar essas coisas e buscar aquilo que é santo para o ministério, para o chamado que Deus tem com você. Amém, gente? É desse jeito. Muitas pessoas esquecem desses detalhes. Diz aqui, ó, nazireu separado, desde o ventre da sua mão, ele livrará a Israel dos filisteus. Seria um juiz, um profeta. Olha o versículo 6. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, um homem de Deus. Até então ela não tinha percebido que era nem anjo nem Deus. Veio a mim e a sua aparência era de um anjo. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porque outras vezes, olha aqui, gente, Deus, o anjo dizia, eu sou o anjo Gabriel, eu sou o anjo fulano de tal, eu sou o anjo, aqui o anjo não falou nada, não falou o nome. E diz aqui o versículo 7 e 8, acompanhe comigo. Porém me disse, e tu conceberás e darás à luz um filho, não bebes vinho, bebida forte, nem come coisa, o menino será nazireu, consagrado a... Nazireu significa consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe até a sua morte. Quando Jesus diz assim, olha, vocês não são do mundo, olha aqui, ó, vocês não são do mundo, como do mundo eu não sou. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês são meus até a morte. Vocês são meus até a morte. Vocês são meus até a morte. Isso aqui é forte, Jesus falando isso, e diz, olha aqui vocês, e versículo 8, Emanuel orou ao Senhor, ele não estava entendendo essa interferência sobrenatural. Ah, Senhor, rogo que o homem de Deus que enviaste, venha outra vez e me ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Por que ensinar, hein, gente? O que significa ensinar, hein, Gilane? O que significa ensinar? Palavra ensinar, educar, treinar, disciplinar. Como é que nós vamos fazer com esse consagrado? Olha aqui, gente, você que tem um chamado ministério de Deus, como você vai ser esse consagrado? Lendo a Bíblia, orando mais, lendo mais a Bíblia, buscando mais, com humildade. Aqui, ó, humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, o orgulho precede a queda. Com humildade. Humildade, você vai ser um grande pregador, pastor, cantor, um diácono abençoado, um professor, com humildade, com amor, amém? Esse é o segredo. E aí diz aqui, queremos aprender. Ele orou, Deus ouviu, versículo 9. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher
quando esta achava-se assentada no campo, porém seu marido não estava lá. Apressou-se a mulher e anunciou o marido, versículo 10. E apareceu aquele homem que viera a mim outro dia, 11. Então se levantou Manoá e seguiu a mulher, tendo achado o homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Apresentou a mulher. E ele respondeu: eu sou. Quando aparece aqui no versículo anterior a identificação, não era anjo, era o próprio Deus. Eu sou. Como eu disse aqui no começo, nenhum anjo poderia dizer, se declarar, eu sou. Só Deus pode usar essa declaração, né? Quando Moisés perguntou: o que eu vou falar quando chegar lá para o povo no Egito? Como é que eu vou me identificar que o Senhor me enviou? Você vai falar para eles: eu sou, te enviou. Eu sou, te enviou. Amém? Então, gente, olha o versículo aqui. Versículo 12 e 13. E disse Manoá: quando se cumprir estas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Por que está dizendo aqui, quem transliterou do grego, do hebraico, aqui era hebraico, respondeu o anjo do Senhor. Quem transcreveu aqui, ele esqueceu da identificação e declaração: eu sou. Na verdade era o próprio Deus falando. Ele colocou aqui anjo do Senhor, mas não pode. Se ele colocou eu sou, é porque era Deus. Não pode falar lá na frente anjo do Senhor. Se você for estudar a original, você vai identificar isso, correto? Então, versículo 14, acompanhe comigo. De modo de tudo quanto procede da videira, não comerá. O que é a videira? Uva. Porque tudo que é uva produz vinho, álcool. E álcool leva a pessoa a sair do seu nato. Se você tomar muito suco de uva e o guarda parar você lá com aquele negocinho e você dá um sopro, depois de 1 hora, 2 horas numa festa que você tiver, no aniversário, aquele bichinho vai acusar um pouco de álcool, sabia? Se você tomar uns 3 copos de suco de uva, porque o suco, depois de fermentado muito tempo no supermercado, ele gera automaticamente, porque contém álcool, a uva, gera álcool. E aí, às vezes, se você tomou muito, você vai ficar meio zonzo, tonto, né? Isso é comprovado cientificamente. Pode perguntar para quem estuda em laboratório, não é? Então, veja bem, você corre o certo risco. Então, diz aqui, tudo que procede, não comerá. Não é que está, diz aqui, nem bebida forte beberá, nem comida imunda. Tudo quanto ele tem ordenado, guardará. Agora, vamos para versículo 18. Respondeu o anjo e lhe disse: por que perguntas, assim procede meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta de manjares, e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu e vendo Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Eu particularmente, tá? Isso aqui é um pouquinho que eu estudei. Eu fosse quem transcreveu, eu não colocaria anjo. Ou ele não colocaria eu sou. Na tradução lá do hebraico, se tiver eu sou, ele não poderia colocar anjo do Senhor, porque fala de Deus. Se era Deus, não era anjo. Você não pode jamais comparar anjo com Deus. Deus é Deus e anjo é anjo. Ok? Então isso é muito importante. É só uma observação. Eu particularmente vejo como Deus. A oferta só quem aceita. É a
adoração. Foi lá em Apocalipse, quando João se prostra diante do anjo, o anjo diz: levanta que eu sou com teu conservo. E a outra foi quando outra pessoa, Cornélio, se prostrou diante de um anjo, e o anjo foi diante de Pedro e pediu para que levantasse, que era homem igual a ele. Não é? Então, aqui a oferta. Anjo não pode aceitar sacrifício na oferta. Quem é que aceita sacrifício e oferta? Então, quem transcreveu aqui do hebraico para português, né, errou, é um erro. Como isso é uma coisa que se estuda e se discute em seminário, eu estou só aqui dando uma parafraseada, tá? Porque o anjo não podia, né, aceitar. E aí, quando a fumaça sobe, o que acontece? Deus vai junto com a fumaça e som. Ele aceitou o sacrifício, a oferta. Agora, encerrando nossa fala, o consagrado ao Senhor. Por que eu li? Por que o senhor leu, pastor? Lá no final, quando Sansão, no capítulo 16, ele coloca-se entre as colunas, depois de tudo. Sabe por quê, gente? Olha aqui. O consagrado ao Senhor, você jovem, adulto, temos que tomar alguns cuidados. Como, pastor? Temos que tomar alguns cuidados. Porque Sansão era alguém consagrado. E Deus, e o que aconteceu no caminho de Sansão? Hein? Apareceu uma jovem, bonita, mas que não servia a Deus. E o diabo, olha aqui para mim, o inimigo sabe o seu ponto fraco e o meu ponto fraco. Nós temos que tomar muito cuidado. O inimigo sabe o meu ponto fraco e o seu ponto fraco. Deus também sabe. E Sansão tinha um ponto fraco, a mulher Dalila, não é assim? E ela foi, apareceu aquela, tinha outras mulheres lindas que Sansão poderia casar, né? Que ele tinha, não vamos entrar no mérito agora porque não temos tempo. E aí ele se deixou levar por aquela moça, e aí trouxe problema para a unção dele, a unção de Deus na vida dele, a consagração, ele era consagrado a Deus. E aquela moça foi levada, mandada para quê? Descobrir o segredo de Deus com Sansão. Então tome cuidado, né? Nem todo mundo que dá tapinha nas costas te abraça, no trabalho, em casa, na família, é seu amigo, cuidado. A Bíblia diz, tem 2 textos, que com Josué vieram as pessoas todas sujas, vestidas de mendigo, com pão mofado, roupa rasgada, disseram, nós viemos de longe, e Josué fez uma aliança, e até hoje o povo de Deus teve um problema seríssimo. Esses eram espiões de outras terras, vieram saber o segredo. Também na época do rei Ezequias, houve 2 homens que veio e para saber o que Israel tinha de tesouro, de pedras preciosas, de armas, e o rei foi e abriu o coração, mostrou tudo quanto tinha de precioso, pedras, armas, e o profeta Isaías, Deus disse para ele, olha, você vai lá e fala para o rei por que ele mostrou os tesouros da minha casa, as armas. Ele mostrou o segredo. Sansão contou o segredo para Dalila, que era o quê? No seu cabelo, porque amarrou com corda o cabelo, fez isso no cabelo e nada. Mas quando raspou a cabeça dele, ele perdeu a unção, ficou cego, né? Prenderam ele, cegaram os 2 olhos dele, e aqui no final, Sansão pede que o moço leve e coloque ele entre as colunas, Olha o versículo 26, 27, 28. Leia comigo. 16, 26, 27, 28. Disse Sansão ao moço, que eu tinha pela mão, deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustento a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa que estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão e os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço que te lembre de, dá-me força só esta vez, ó Deus. Outrora, no passado, a força estava sobre ele a qualquer hora, né? O poder estava sobre ele a qualquer hora. Agora não, tinha se retirado. E daí ele pede. E aí,
para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Abraçou Sansão com as duas colunas do meio, em que sustentava a casa, fez forçar sobre elas, com a mão direita, uma com a esquerda e com a outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou Sansão na sua morte, dos que os que matara na sua vida. Foi isso. Antes ele matou com a queixada de jumento 1000 homens. Aqui na sua morte ele mata milhares. O que nós aprendemos aqui? Qual a lição que extraímos aqui? Hein, gente? Qual o aprendizado? Coloque-se em pé. O consagrado ao Senhor. Qual o aprendizado aqui? Qual a lição aqui? Sansão, ele cresceu, foi vitorioso, livrou o povo de Deus, carregou grades, portas da cidade, pegou 300 raposas, lutou contra o inimigo. Sansão pegou uma queixada de jumento, foi muito vitorioso, mas ele falou o segredo de Deus. Diga para o seu irmão: não fale o segredo de Deus para ninguém. Amém, gente? E o segredo de Deus é a consagração, a unção de Deus na sua vida. Esse moço, ele foi escolhido desde o quê? O ventre da mãe dele. O ventre da mãe dele. Eu não sei você nessa noite, como é que você se sente? Quando você entregou sua vida a Jesus, a partir daquele momento você foi escolhido por Ele. Consagrado também significa escolhido. Amém, gente? Escolhido. E se você ainda não decidiu por isso, toma a decisão hoje, agora, de consagrar, entregar a sua vida a Deus. Eu quero entregar a partir de hoje. E se eu tenho errado, pecado, falhado, eu quero a partir de hoje dedicar a minha vida, consagrar a minha vida.